Boa tarde, boa noite, bom dia, gente. Eu não sei qual horário que esse vídeo vai chegar até vocês, mas eu quero agradecer a todos que estão compartilhando os vídeos, estão deixando seu like lá nos vídeos, tá? E comentando. Então isso é importante. Como eu sempre falo para vocês, não estou aqui para ficar famoso, nem muito menos para ganhar dinheiro. Só estou aqui mesmo para poder botar minha cara e dizer para vocês o que realmente é o narcisismo, né? E a forma como eu aos poucos fui me libertando e fui entendendo o processo de cura do narcisismo. Pois bem, faz um tempinho que eu não tenho gravação, né? Mas também estou com minha vida um pouco corrida. Estou com falta de tempo mesmo para gravar alguns vídeos, entendeu? Tenho que conciliar meu trabalho principal, como vocês já sabem, em outros vídeos eu já falei isso, e tenho que conciliar também os atendimentos online. É um grupo fechado, mas é um grupo que já vem comigo nessa minha caminhada desde janeiro. Então, assim, querendo ou não, é muito prazeroso o que eu faço, e quando eu sento para fazer um vídeo, eu sento com a disponibilidade possível, mental e física, para poder fazer um vídeo de que as pessoas possam gostar e ao mesmo tempo as pessoas possam entender como é o processo do narcisismo. Pois bem, hoje vamos falar um pouco quando as duas partes de uma relação narcísica se silencia, ou seja, o narcisista, que é o abusador, o controlador, o empata, que é a pessoa manipulada, a pessoa atraída e a pessoa que uma hora acorda para a vida, né? Vamos dizer assim. Então vamos lá. Quando você é descartado pelo narcisista, a primeira reação que ele tem é a de te bloquear em todas as redes sociais. Ou seja, ele, ele faz esse processo de bloqueio para que ele possa ter tempo suficiente para que a sua nova vítima, o seu novo brinquedinho de luxo, o seu novo artigo financeiro lucrativo ao qual ele vai derramar todas as mentiras, todas as tradições, todos os comportamentos que nós já sabemos que ele efetuou na minha vida e na vida de tantos outros que passaram numa relação narcísica, ele vai fazer com essa próxima vítima. Pois bem, esse bloqueio é feito para a seguinte maneira e para o seguinte fato. A maneira de eles te deixar em stand-by, ok? Ele te bloqueia, ele te manda uma mensagem: ô fulano, eu não quero mais conversar contigo não, que você está muito abusivo, está muito descontrolado, você não era assim, ainda te culpa pela reação que você teve, entre aspas. Está te culpando pela forma como você reagiu ao comportamento dele, ok? Então ele te bloqueia para que você se sinta culpado da relação. E segundo, para que ele tenha tempo suficiente para poder manipular a segunda vítima e não ter a responsabilidade, as consequências emocionais que ele deixou com você, as sequelas que ele deixou com você desse comportamento que ele teve contigo durante todo esse processo, durante toda essa fase em que vocês se mantiveram, entre aspas, um relacionamento. O relacionamento mesmo era só da sua parte, do empate, não dele. A dele era só vantagem, traições, mentira, manipulações, e aquele famoso grupo de DST, que os narcisistas, você sabe que eles se relacionam também com homens e com mulheres, né? Infelizmente, isso é uma realidade. É um ponto que muita gente me pergunta, e eu sou muito sincero nas minhas, nos meus atendimentos, e também agora eu estou passando por esse processo de estar informando em online, em conversas mesmo paralelas com outros terapeutas, com outros psicólogos, sobre esse tipo de transtorno, desse tipo de comportamento, ou seja, após o descarte. Então, bom, quando ele faz o processo de bloqueio, ele está querendo tempo para ele poder não ser atrapalhado por você nessa nova conquista que ele já vinha,
há muito tempo dando sinais para você que ele já estava se envolvendo com uma outra pessoa. Ou seja, você já estava deixando de ser interessante, você não estava mais fornecendo suprimento narcísico para ele. Então ele já estava com uma outra pessoa já na ponta da linha, né? Na outra ponta desse triângulo amoroso, né? Seja ele homem ou seja ele mulher. Pois ele, para ele, o que importa é ele ser o centro das atenções, né? Ser o alecrim dourado de todo mundo. Ou seja, ele vai te culpar para a próxima vítima, ele vai dizer que você é maluco, ele vai dizer que você é um doido, ele vai te denegrir a sua imagem durante todas as pessoas que te conhecem, e para que ele possa se continuar saindo por cima. Ou seja, basicamente, a primeira parte do que ocorre quando o narcisista te descarta é o bloqueio. Ou seja, ele vai te bloquear nas redes sociais para que ele tenha tempo suficiente para se relacionar e não ter a culpa, né, de assumir a responsabilidade pelos atos que ele cometeu. A segunda fase, após o bloqueio, é nada mais, nada menos, ele espera que essa relação vai ter um tempo de validade, essa relação nova que ele se enfiou. Que ele está, né, vamos dizer, no love bomb, né? Ele está no love bomb com essa nova vítima. Ou seja, ele quer tempo e não quer ser atrapalhado por ninguém, nem por nada. Ok? Deu para entender essa primeira parte, gente? Beleza. A segunda parte, ele vai ficar... Quando ele te bloqueou, ele tem a seguinte esperança, de que você continue correndo atrás dele. Seja através de uma mensagem por um telefone novo, sabe, um número de telefone novo, por um telefone de um colega, pela uma mensagem com algum parente que ele tenha, que você possa enviar uma mensagem, sabe? Algo em comum, um amigo em comum. Ou seja, ele está na esperança que ele vai te deixar em stand-by, mas vai deixar sempre uma porta aberta para que ele... quando ele não der certo nesse novo relacionamento, ele vai voltar para você. Ele vai querer te ver aonde ele te deixou, ou seja, destruído. Dependente dele emocionalmente. Ok? Essa é a segunda fase com que ele se prontifica em te destruir emocionalmente, te deixando como se fosse uma reserva emocional para os picos de ansiedade, para os picos de insatisfação, para os picos de sexualidade, né? Porque ele é viciado em pornografia, viciado em jogos, né? Viciado naquilo que dê um suprimento para que ele se sinta importante, para que ele se sinta visto, né, na sociedade, né? Então, essa é a segunda etapa. A terceira etapa é a difamação. Ele vai te difamar para todo mundo que você conhece. Vai dizer que você é incoerente, que você é injusto, que você foi cruel, que você foi uma pessoa difícil de lidar na relação, né? Uma pessoa que muitas das vezes não gosta de trabalhar, ele vai falar que você não gosta de trabalhar, que deixava a casa toda suja. Então isso para ele vai denegrir a sua imagem. Fora que, sabendo que muito bem que o teu financeiro, ele já tenta tirar logo na primeira investida, né? Então, fique esperto, tá, gente? Essa é a terceira etapa. A quarta etapa a famosa gaslight. É a etapa em que esse relacionamento novo dele não está dando certo. Ou seja, os vários contatinhos, os vários amiguinhos, né, que ele tem, os vários namorados online que ele tem, começa a não dar mais suprimento, não começa a dar mais atenção. Então ele vai fazer o gaslight com você, ou seja, ele vai fazer de um tudo para te chamar de volta para esse ciclo abusivo. E se você não tiver com a cabeça saudável, o narcisista ele pode demorar uma semana, um mês, um ano, pode demorar até uns 3. Tem narcisista que eu vi numa entrevista, que eu fui numa palestra que teve aqui há pouco tempo, no Rio de Janeiro. Eu fui ver que tem um narcisista aí que ficou quase 5, 6 anos
sem manter contato com a vítima. Quando a vítima já estava em processo de se recuperando, né? Já estava com um outro relacionamento, com filho, com isso, aquilo outro, vivendo a vidinha dele normal. Esse narcisista mandou uma mensagem assim, como se quer nada. Oi, sumido, como você está? Olha só, depois de 5 para 6 anos. Olha só a maldade e a perversidade. Quer dizer, isso mexe com o ego da pessoa, né? Isso mexe com a sensibilidade da pessoa. Ou seja, se você não tiver curado, ou não tiver num processo de estudo, de entender como foi o processo da conquista até ao momento do descarte, você realmente responde e muitas das vezes você volta para o ciclo abusivo, sim. Tá ok? Então, o gaslight é mais ou menos isso. Depois de um certo tempo, quando ele perde o acesso a vários outros tipos de suprimento, várias outras vítimas, ele tem lá no calabouço dele, do telefone dele, o teu número lá salvo, o seu endereço de e-mail salvo, a sua conta nas redes sociais salva. Ele tem lá tudo engatilhado. As suas fotos que ficam lá no Facebook, no Instagram, na rede, vamos dizer assim, não vou botar nome não, né? Nas redes sociais dele, tuas fotos ficam lá. Então, ele sabe por onde te acessar. E se você deixar as suas redes sociais abertas, sendo que você entenda uma coisa, quando você está com as suas redes sociais abertas, mas você já passou pelo período de descarte e você entendeu o processo do narcisismo, aí sim é uma outra situação. Isso é um papo para um outro vídeo, mas já vou adiantar um pedacinho. Quando você está nesse processo de recuperação, que você foi estudar, que você foi alinhar o seu mental, que você entendeu o processo, que você sabe como é a fase da, 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 da conquista até a fase do descarte, onde acontece muitas das vezes um descarte reverso, né, como eu já falei em outros vídeos, você vai entender que você pode manter suas redes sociais abertas. Pode sim, desde que você entenda o processo do narcisismo. Ou seja, a pior derrota para um narcisista é ver a sua felicidade. Quando me perguntam assim, Nelson, mas eu posso me vingar? Pô, cara, eu não vejo sentido. Você vai se igualar, vai fazer o mal com o mal? Eu não acho necessidade. Eu não vejo isso como um ato de, não, eu tenho que me vingar, eu tenho que fazer algo porque essa pessoa me furtou, né? Porque emocionalmente ele te manipula para que você gaste o seu dinheiro e o dele fique palpável. Ele faz com que você gaste o teu financeiro em passeios, em situações, em restaurantes, em uma obra dentro da casa dele, né, de uma forma tão sutil que dá a impressão que ele não fez nada, que foi você que se prontificou a fazer. E isso ele usa contra você lá na frente, dizendo, mas eu não te pedi nada, foi você que deu. Eu simplesmente comentei e você, obviamente, como você é uma pessoa empática, você vai falar, não, posso te ajudar, eu vou te ajudar. Então, isso é um furto, é um estelionato emocional feito pelo narcisista, ok? Então, a quarta fase, como eu estava falando, é o gaslight. Então, tem que ter muito cuidado. Então, fique bem esperto. Primeira coisa que eu sempre indico é você bloquear suas redes sociais. Se você não estiver seguro, se você não estiver alinhado com o que você quer para a sua vida, com o que você estudou, você está procurando informação e você ainda não se sente completamente equilibrado para lidar com esse tipo de situação, então a melhor coisa que você tem que fazer é deletar ele da sua vida. Deletar ele das suas redes sociais. Não deixar nenhum tipo de brecha. Até que o seu mental e o seu físico esteja pronto, aí sim, para recomeçar uma nova vida. Porque você sabe que as sequelas ficam, né? As sequelas emocionais, as sequelas físicas, isso aí, gente, pode ter certeza que fica. Quanto mais tempo você se relaciona com o narcisista, mais sequelas vocês terão, né? Então, assim, se você mora junto com o narcisista, tu pode ter certeza que as sequelas serão grandes, ainda mais se for um longo tempo que você se relacionando com esse narcisista, morando junto com esse narcisista. Então, as sequelas vão ser devastadoras. Não vou mentir, nem vou tirar, passar pano quente para dizer, não, com o tempo se resolve. Não se resolve não. Se resolve não. Se você não procurar uma ajuda,
você não procurar um atendimento, um grupo de apoio para que te dê um suporte após esse descarte, realmente, gente, é muito difícil de você conseguir se levantar sozinho. Então, eu falo por experiência própria. Eu morei um tempo com um relacionamento com uma narcisista, sim, um bom tempo, mas na época eu não sabia do que se tratava o transtorno, mas eu vi algumas reportagens na época em que praticamente me encaminhavam, me descreviam o que eu estava vivendo no relacionamento. Ou seja, dentro do próprio relacionamento eu fui entendendo o processo até poder sair, onde eu tive que equilibrar primeiramente a minha mente e junto com a minha mente eu tive que equilibrar o meu financeiro para poder sair dessa relação. Então, essas são as duas etapas para que você possa sair de um relacionamento narcísico de uma maneira que você não carregue, não dependa dele em momento algum, porque vai ser doloroso esse processo de cura, ok? Porque você vai ficar isolado, gente, vai ficar isolado, tá? Ele vai te defamar para te isolar mesmo, né? Então, assim, eu tive que equilibrar o meu mental, o meu físico e o meu financeiro para poder sair dessa relação. Nelson, mas você deixou tudo para lá? Deixei. Eu tive que deixar tudo para lá. Eu queria a minha paz, eu não queria estar vivendo o que eu vinha vivendo há muito tempo na minha vida. Enfim, esse foi uma parte. A outra relacionamento, já falei em outros vídeos também, que também é assim, já estava estudando, já estava entendendo o processo e mesmo assim caí de novo num, num relacionamento tóxico, um relacionamento narcísico, onde com um pouco do entendimento que eu já vinha tendo do primeiro relacionamento, eu fui entendendo que eu estava sendo manipulado e que eu estava sendo manipulado e, por sua vez, a forma, o comportamento da pessoa não batia com a fala. Então, isso para mim, querendo ou não, já foi a segunda bandeira vermelha que me fez tomar algumas atitudes para preservar o meu mental e o meu físico e principalmente o meu financeiro. Ok? Porque se eu deixo, filha, já era. Eu estava mais arrebentado do que batida de carro na Avenida Brasil. É a verdade, porque eles são muito sutis. Então, assim, gente, essas são as fases, né? De quando você se separa do narcisista. É você ter o discernimento, você ter o entendimento que aquilo ali ele está fazendo um bloqueio para simplesmente te deixar de stand-by, te deixar na reserva emocional para ele. Porque quando o suprimento dele acabar, pode ter certeza que ele vai voltar a te procurar. Tá ok? Então, assim, gente, estudem, controle o seu financeiro, controle o seu emocional, cuide da sua saúde. Entenda que narcisismo não tem cura. Narcisista não tem cura. O que eles fazem, muitas das vezes, quando ele vai procurar um terapeuta, é manipular o terapeuta, manipular o psicólogo. Então, eles não vão atrás de ajuda, eles vão chegar lá no psicólogo, no terapeuta, vão dizer que ele é o santo, que ele fez tudo para salvar a relação, que ele é aquele que colocou o coração na bandeja para te dar e você foi o louco da relação. Então, um psicólogo, um terapeuta recém-formado que não tem esse entendimento, muitos deles caem nesse tipo de manipulação narcísica, tá? Tem que ter muito cuidado. Então, gente, estudem, se libertem, equilibrem o financeiro de vocês e o mais rápido possível, se for o caso, se precisar realmente de uma ajuda, de um socorro, cara, tem situações que você é obrigado até chamar 190. Tem que fazer aplicar a Maria da Penha, muitas das vezes. E hoje em dia a Maria da Penha não é só para mulher, sabemos que a Maria da Penha também pode ser usada para o homem também, em alguns casos, né? Então, assim, estudem, procurem uma pessoa que possa te orientar, procure uma pessoa que te apoie. Primeira coisa é se distanciar. Se distancie desse tipo de pessoas que eles não vão mudar. Eles não têm capacidade de mudança. Eles nasceram assim, muitas das vezes é genético, o cérebro já nasceu com deficiência de empatia,
né? E durante todo o processo, até os 12 anos, quando eles estão em formação de caráter, se eles tiverem esse tipo de genética, né, no cérebro, eles, com toda certeza, o ambiente em que eles estão inseridos, eles irão desenvolver cada vez mais o narcisismo. Aí pode ser o narcisismo oculto, que para mim é o mais perigoso, o narcisista grandioso, o narcisista perverso, e assim vai sucessivamente, né? O religioso, e assim vai sucessivamente, né? Então, gente, a primeira coisa que se faz é se afastar, bloqueia, estude, e as coisas começam a se alinhar. E isso, querendo ou não, é uma troca que você teve com o narcisista. Você troca, você doou a sua inocência e você teve dele nada mais, nada menos que um abuso. Isso é algo que, querendo ou não, mais para frente, eles irão sucessivamente pagar, tá? Porque narcisista não morre novinho, não, tá? Muitos deles vão ter, como se diz na espiritualidade, várias e várias chances para poder mudarem e ir diminuindo, né? Se eles acordarem para a vida, irem diminuindo os débitos que eles fizeram durante toda essa vida. Então, gente, eles não mudam. Não tem remédio. Não adianta ele ir para um terapeuta, para um psicólogo, um psiquiatra, receitar remédio disso, remédio daquilo outro, pílula disso, pílula daquilo outro, e vai chegar na hora, ele só vai tratar os sintomas. Sintoma da ansiedade, sintoma da depressão, sintoma de borderline, que muito, teve um caso que eu atendi aqui agora de um borderline, uma pessoa que ele passou anos e anos com narcisista perverso, e adquiriu, querendo ou não, um borderline. Mas o borderline tem cura, né? O borderline, querendo ou não, tem tratamento. Agora, o narcisista, não. Então, assim, e tem uma outra coisa que acho que acabamos esquecendo de falar. Quando você termina com o narcisista, muitas das vezes você sai com alguns trajeitos, né, do narcisista. Alguma especularidade do narcisista. Ou seja, vamos dar um exemplo bem claro aqui. Muitas das vezes o narcisista te manipulou tanto que você, num próximo relacionamento, numa próxima, né, num próximo entrosamento com outras pessoas, num ciclo social seu, você pode realmente desenvolver esse tipo de manipulação. Ou seja, você pode trazer do narcisista esse tipo de espelhamento. Tá? Mas é algo que você, quando você começa a estudar, você vai deixando aos poucos isso quieto, vai deixando isso se acalmar dentro de você. Então, assim, gente, estudem, se libertem e se afastem desse tipo de pessoas, porque ele não tem cura. Esse é o vídeo de hoje, tá? Deixa o seu like, deixa o seu comentário e bom finalzinho de quinta-feira para todos, tá ok, gente? Obrigado aí pela ajuda, pela colaboração e pela compreensão de todos. Obrigadão, gente. Boa noite.